vem à tona mais revelações sobre crime cometido pelo ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E o senador que se agigantou e com duras palavras ele solta o verbo e detona o Supremo e também o Partido dos Trabalhadores. Várias informações vêm à tona sobre o Lula, que pode a qualquer momento voltar para onde ele nunca deveria ter saído, para a cadeia. Fique até o final para você entender este assunto, mas antes deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Venha comigo agora para você entender mais sobre este assunto. Pessoal, a história do contador da família Lula da Silva é rica em detalhes sórdidos e tenebrosos. Não poderia ser diferente em se tratando de alguém com fortes ligações com o humilhante que comandou o maior esquema de corrupção da história. A polícia acaba de pedir o sequestro dos bens de João Muniz Leite. Reportagem publicada no Estadão traz revelações estarrecedoras. Eis um trecho. O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais, somente em 2021, segundo apurações. Em uma das vezes, ele dividiu o prêmio de 16 milhões na Mega Sena com o criminoso Anselmo Bechelli Santa Fausta, o cara preto, considerado um dos principais fornecedores de entorpecentes do primeiro comando da capital. Santa Fausta foi morto em dezembro do ano passado. O Ministério Público Estadual concordou com o pedido da polícia. Muniz foi contador do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva do PT, de quem fez as declarações de imposto de renda de 2013 a 2016. Seu escritório atual, na rua Cunha Gago, em Pinheiros, fica no mesmo endereço em que Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, filho do ex-presidiário, mantém 3 empresas. A FFK Participações e BR4 Participações e a G4 Entretenimento, conforme dados da Junta Comercial de São Paulo. E prosseguiu a bombástica matéria. O prêmio de 16 milhões foi dividido em 5 partes. Muniz ficou com 2, Santa Fausta com 3, e os policiais da DENARC desconfiam de que foi com esse dinheiro, esquentado por meio do prêmio pago pela Caixa Econômica Federal, que Santa Fausta comprou a empresa de transporte, em parceria com 5 integrantes do comando da capital. Esta história vai render muitas investigações, pessoal, contra a família do ex-presidiário. Há mais de uma década, Muniz é o contador de confiança da família de Lula. Em dezembro de 2017, por exemplo, ele chegou a prestar depoimento no âmbito de um incidente de falsidade aberto para apurar se eram frios os comprovantes de quitação de aluguel entregues pela defesa do ex-presidiário à Justiça Federal. Nos tempos atuais, e com a evolução das práticas criminosas, sempre tem o contador envolvido na história. Ou seja, basta um empenho maior da justiça para querer ver o que está bem claro a se enxergar. As denúncias vai até para o lado do Supremo Tribunal Federal. Agora quem fala em duras palavras é Lazier Martins, que solta o verbo contra o STF e detona, é claro, o PT. O senador Lazier Martins é um dos poucos políticos que tem a coragem de bater de frente com as decisões questionáveis do Supremo Tribunal Federal. Sempre afiado, Lazier não poupa críticas aos absurdos. E vale relembrar aqui que foi ele quem defendia a criação da CPI da toga, mas é claro que esta foi derrubada, pelo Senado. Como eu disse a vocês em recente participação no podcast, e eu com isso, ele novamente soltou o verbo. O nosso STF, por um defeito da Constituição, não tem total independência, porque os ministros são indicados pelo presidente da República. E na medida em que são indicados, eles têm uma gratidão, um compromisso. Aí tudo faz sentido, pessoal? Por outro lado, os presidentes da República, principalmente os do PT, se determinaram a aparelhar o Supremo. As mesmas ideologias, os mesmos princípios, e se tornou, por isso, um tribunal político, afirmou.
E o senador Lazier Martins ainda citou a descondenação do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, obra nefasta do Supremo. O Supremo é contra Bolsonaro por quê? Porque o Bolsonaro contraria o que Lula fazia a eles? Querem o Lula de volta? Hoje, o STF é uma instituição política partidária e ideológica. No entanto, pessoal, existe denúncias, de parlamentares sobre campanha eleitoral antecipada da CUT a favor de Lula. Será que o Supremo Tribunal Federal fará alguma coisa para impedir que isto aconteça? E será que ele terá algum reflexo, dessas atitudes de fazer campanhas antecipadas? O deputado Kim Kataguiri e outros parlamentares acionaram a Procuradoria-Geral da República para denunciar uma suposta campanha eleitoral antecipada da Central Única de Trabalhadores a favor de Lula, pré-candidato à presidência da República. A denúncia surge após o jornal Metrópolis revelar na última quarta-feira um vídeo em que dirigentes da CUT falam sobre a contratação de brigadas digitais para fazer a divulgação de mensagens promovendo a campanha do petista. Nas imagens, dirigentes da central afirmam que esta é uma eleição determinante. A CUT, porém, rebate as acusações e diz que fez a contratação das empresas que foram feitas para ajudar nas redes sociais, mas que tudo está dentro da legislação. Cadê o Supremo Tribunal Federal para abrir uma investigação a respeito disso? Se fosse o presidente Bolsonaro, já teria 5, 2 dias, 15 dias para se explicar. E aí, pessoal, que eu lhes pergunto, quando que nós teremos uma justiça que age pelo aquilo que é justo? É inaceitável um ex-presidiário que estava condenado, preso, condenado, mas foi livre pelas mãos daqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Nós vemos arbitrariedades dentro de um poder que deveria zelar pela nossa justiça, pela nossa nação. Deveria fazer aquilo que é justo, mas insiste em agir politicamente e perseguir um presidente eleito pelo povo brasileiro, com mais de 57 milhões de votos. E nada é feito para que isso tenha um ponto final. Existe sim uma covardia dentro do Senado Federal, porque somente o presidente do Senado poderia tomar alguma atitude a respeito dessas decisões que tende sempre como perseguição ao presidente Bolsonaro e a seus apoiadores. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.